Olá pessoal, tudo bom? Voltando então aqui para o nosso conteúdo de matriz inversa, né? Visto que a gente trabalhou nas nossas últimas aulas, inclusive no vídeo que eu postei, tratando sobre a resolução de matriz inversa, mas eu gostaria de dar continuidade a ele, né? Aprofundando um pouco mais, tirando algumas dúvidas, certo? Orientando melhor como é o cálculo, como é que você encontra, na verdade, uma matriz inversa. Qual é a característica de uma matriz inversa? Qual é o modelo que você tem que sempre montar para descobrir a sua matriz inversa, tá? Então, essas orientações que a gente vai vendo na prática, conforme a gente vai fazendo a resolução, é muito, mas muito importante mesmo para que a gente venha compreender o conteúdo e melhor, que a gente possa colocar em prática esse conteúdo, tá? Então tá aqui, a gente vai trabalhar durante essa semana também a matriz inversa, certo? E para todas as turmas, esse material vai ficar disponível no dia 17, que é a segunda-feira, tá? E as atividades o nosso encontro vai ser justamente nos dias que nós temos nossa aula normal agendada, tá? Vamos lá então. Eu passei para vocês a atividade da página 62. E essa página as questões da página 62, elas nos traz 3 questões, na verdade, que é a 41, 42 e 43. A questão também, vale ressaltar que nós temos as alternativas. Então, nós temos aqui A, B, C e D, para responder, calcular individualmente, né, para 41. E na 43, nós temos A, B, C e D também. Tá? Então, quem compreender como é que aconteceu a resolução de toda essa atividade, vai estar fera nessa questão de matriz inversa. Vamos lá então ver? A gente vai começar então aqui pela questão 41, letra A, tá? Então, aqui você observa que você tem a matriz A. A matriz A, ela é a matriz 3, 2, 1, 4, tá? E nós temos então aqui o modelo. Então, ó, nós temos aqui um modelo que precisa ser seguido. E esse modelo é o que, professor? Esse modelo é quem vai fazer com que nós encontremos a nossa matriz inversa, tá? E essa matriz inversa, ela é representada de que maneira? Ela é representada pelo nome da matriz, no caso aqui a nossa matriz original é A, então a matriz inversa também será A, e a diferença é que ela vai levar um expoente menos 1, então menos 1 fica acima do A. Essa representação, então vai se dar a matriz inversa, tá? Então essa daqui é a representação da matriz inversa. Agora a gente só encontra essa matriz inversa se a gente utilizar esse modelozinho para calcular, tá? Então vamos lá colocar essa matriz na prática. Então nós temos aqui na alternativa, a matriz A, né, como foi dito, 3, 2, 1 e 4, vai ser multiplicado pela matriz inversa. Só que, pessoal, nós não sabemos qual é a matriz inversa, a verdade é essa. Se não sabe qual é a matriz, então a gente utiliza letras no lugar dos seus elementos. Então, como a matriz A ela é de ordem 2, o que é isso? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, a sua matriz inversa também terá que ter 2 linhas e 2 colunas. Igual a matriz identidade de ordem 2. Essa identidade sempre vai ser de ordem 2? Não. Vai depender da matriz que você tenha. Se você tem a matriz original, ou seja, a matriz A de ordem 2, então você terá um resultado para essa matriz inversa, uma matriz identidade também de ordem 2. E matriz identidade, que é representada pela letra I, é aquela que ela possui apenas número 1 e 0. E esse número 1, esses números 1 têm que estar na diagonal principal. E o restante vão ser zeros.
tá? Então, como é que a gente multiplica? A gente já viu, você vai pegar a primeira linha e vai multiplicar pela primeira coluna, sempre na ordem. Primeiro valor vezes o primeiro valor. Segundo valor vezes o segundo valor. Então, 3 vezes A está aqui. Mais, tá? Porque você ainda vai ter que calcular o 2 vezes C. Então, mais 2 vezes C. E se você vier aqui para a primeira linha, segunda coluna, então você vai ter 3 vezes B, aqui, e 2 vezes D. Então, tá aqui. E separando os sinalzinho de mais. Certo? Então, nós temos, vai fazer a mesma coisa com a segunda linha, né? Primeiro multiplica pela primeira coluna, tá aqui, 1 vezes A, mais 4 vezes C. E para terminar, a segunda linha vezes a segunda coluna. Para terminar essa primeira parte, né? Então, tá aqui, 1 vezes B dá B, um B, né? Mais 4 vezes D. Igual a nossa matriz identidade de ordem 2. 3 vezes A, mesma coisa que 3A. Mais 2 vezes C, mesma coisa que 2C. Nunca podemos somar o 3 com 2. Por quê? Porque eles aqui, nesse caso, são letras diferentes. Se são variáveis diferentes, não podem ser somadas, tá? Então, observe que 3 vezes B dá 3B, 2 vezes D dá 2D e aí vai. Agora chegou o pulo do gato. Então, uma coisa assim muito importante, que é fundamental que vocês possam fazer também a revisão de vocês. O que é que vai ter que ter na revisão de vocês? Olha, na revisão de vocês terá que ter a resolução de sistema do primeiro grau. Então, o que é um sistema? O sistema é quando você tem duas equações, tá? E duas variáveis. Então, aqui você observa que nós temos nosso primeiro sistema, 3A mais 2C, A mais 4C. Então, esse aqui será o nosso primeiro sistema. E esse será o segundo sistema. Pode misturar? Não dá certo. Por quê? Porque aqui você tem A e C. Então, você tem que deixá-lo junto com a equação que tem A e C. Mesma coisa, B e D. Então, você vai deixar junto com quem tem B e D. Depois que você separar seu sistema, você vai igualar ao que você tem lá do outro lado. Lembrando que quem está na primeira linha, primeira coluna, iguala a quem está na primeira linha, primeira coluna. Quem está na segunda linha, segunda coluna, tem que igualar quem está na segunda linha, segunda coluna, tá? E assim sucessivamente. Então, observando aqui que nós temos 3A mais 2C igual a 1. A mais 4C igual a 0. Então, está aqui nosso primeiro sistema. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai multiplicar toda a primeira equação por menos 2. Qual o motivo de multiplicar por menos 2? Porque é o seguinte, para calcular sistema, nós temos dois métodos. Nós temos o método da substituição, que é quando a gente isola o valor de uma letra e pega esse valor isolado e coloca no lugar de outra. E tem o método da adição. O método da adição, ele consiste em eliminar uma das letras para sobrar apenas a outra, tá? Então, a gente vai multiplicar porque minha intenção é eliminar uma das letras. Quando eu multiplicar de cima por menos 2, olha o que vai acontecer aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes 3A vai dar menos 6A. Menos 2 vezes mais 2C vai dar menos 4C. Menos 2 vezes 1, menos 2. Tem que multiplicar de baixo? Não, porque eu quero apenas a multiplicação de uma. Tá? Feita essa multiplicação, observe que nós temos menos 4C mais 4C. O que é que a gente vai fazer com esses dois? Exatamente, a gente vai cancelar. Tá? Então, você vai cancelar esses dois aqui. Tá? Por quê? Porque são a mesma letra, só que o mesmo número, só que ele tem sinais opostos. Então, se tem sinais opostos, a gente risca. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no segundo sistema, tá? Vamos fazer os dois ao mesmo tempo. Então, tá aqui o segundo sistema, vai fazer o quê? Multiplicar por menos 2. Por quê?
Porque você tem que montar essa estratégia para saber se multiplicar por menos 2, esse camarada aqui, você vai encontrar o oposto dele. Quem é o oposto de mais 4D? Menos 4D, tá? Lembrando que você tem que multiplicar não só o 2D, mas você tem que multiplicar toda a equação, tá? Então, multiplicando menos 2 vezes 3B, ficou menos 6B. Menos 2 vezes mais 2D, ficou menos 4D. Menos 2 vezes 0 continua o 0, tá? Então, agora nós podemos chegar naquela fase que é cancelar. Então, a gente pode cancelar esse camarada. Vai sobrar quem? Menos 6B mais B. Então, sinais diferentes subtrai e coloca o sinal do que tem maior módulo. Então, é isso que aconteceu aqui, ó. Inicialmente aqui, a gente cancelou a letra D e ficou menos 5B igual a 1. Então, esse menos 5 vai passar para o segundo membro. Se aquele multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. Então, B vai ser igual a menos 1 sobre 5. Esse é o valor da letra B. Já encontramos a primeira parte. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar, vindo para essa aqui, o que é que nós temos agora? Nós temos menos 6A mais A, que vai dar menos 5A, tá? Cortando aqui, ficou menos 5A igual a menos 2. Logo, quando a gente pegar o menos 5 e passar para o segundo membro, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai passar com o sinal de menos também, né, que ele não muda. Ele só troca de sinal se aqui fosse uma soma. Então, fosse menos 5 mais A, aí o 5, menos 5 passaria para o outro lado, trocando o sinal. O que acontece aqui é uma multiplicação. Se é multiplicação, ele passa para o outro lado dividindo. Se já tem um sinal de menos, menos dividido por menos fica mais, tá? Então, encontramos o valor da letra A, que é 2 sobre 5, ou 2 quintos. Continuando. Quando a gente pega o 2 quintos, tá? E substitui o 2 quintos numa variável, no caso nós pegamos aqui, ó, essa segunda equação, tá? Pegamos aqui a segunda equação. Por que escolher a segunda? Lá no comecinho, porque é mais fácil, ó, os números são menores, tem um zero no final, então tudo de bom trabalhar com ela. Aí o que é que a gente faz? No lugar da letra A gente vai colocar o seu valor. Qual é o valor da letra A? 2 sobre 5. Então, 2 sobre 5 aqui. Mais 4C igual a 0. Pronto. Vou pegar esse 2 quintos e jogar lá para o segundo membro. Quando ele vai para o outro lado, a gente já viu que ele vai mudando o sinal. Então, ficou negativo. Aqui a gente pode fazer o nosso bom amigo meio pelos extremos, né? Então, vai multiplicar esse com esse e esse com esse. Aqui embaixo tem o número 1. Então, 4C vezes 5. 4C vezes 5 deu 20C. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, nós temos menos 2 e vai ficar sobre 20. Por quê? Vai ser 20C. Então, 20 passa para o outro lado, dividindo. Então, menos 2 sobre 20. Isso aqui vai me dar o C igual a menos 1 sobre 10. Por quê? Porque aqui foi simplificado, dividiu pelo mesmo número. Então, tanto de cima quanto de baixo pode ser dividido por 2. Então, encontramos a letra C. Para encontrar a letra D, a gente fez também do mesmo jeito, certo? Quem é que a gente vai buscar? A gente vai buscar a equação mais fácil. Então, a mais fácil aqui, o B está aqui sozinho, tá? E os valores são bem pequenos, né? São menores, o B está mais simples. Então, quem é o B? Menos 1 quinto. Então, está aqui menos 1 quinto mais 4D igual a 1. Tá? Peguei a segunda equaçãozinha. O que é que a gente vai fazer com esse menos 1 quinto? Ele vai para lá para o segundo membro, trocando o sinal. Então, 4D igual a 1 mais 1 quinto. Então, o que é que a gente faz aqui? Você pode tirar o MMC, tá? Então, vamos tirar o MMC aqui. O MMC de 5, porque esse não tem, esse não tem. Então, você vai botar 5 abaixo de todos. 5. Quem é que está abaixo de 4D? Não é 1?
Então, 5 dividido por 1. 5 vezes 4D, 20D. Igual 5 dividido por 1, 5. Né? Abaixo desse 1, não tem o número 1 também escondidinho? Então, 5 dividido por esse que está aqui abaixo, dá 5. Vezes 1, 5. 5 dividido por 5, dá 1. 1 vezes 1, continua sendo 1. Tá? Então, 5 mais 1, 6. 20D igual a 6. D será 6 sobre 20. D será igual a 3 sobre 10. Tá? Então, com isso aí a gente encontra a nossa primeira resolução, nossa primeira matriz, que é a matriz inversa. Tá? Matriz inversa de quem? Da matriz A. Certo? E para tirar a prova? Tirar a prova é você pegar a matriz A vezes essa matriz que a gente acabou de encontrar, que é a matriz inversa. O resultado dela tem que ser uma matriz de identidade. Tá? Se não for, então não é possível ter uma matriz inversa àquela que nós tínhamos no começo. Esse aqui nós encontramos, então, ela é inversível, né? Então, agora a gente vai para a página 62, continua nela. Agora, vamos lá para a letra B. Bom, a letra B, a gente tem a matriz B, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Você vai ter que multiplicar por quem? Você vai multiplicar pela matriz inversa AB. Como nós não sabemos, então a gente pega uma matriz do mesmo tamanho de B e coloca letras no lugar dos seus elementos. Bom, igual a uma matriz identidade. Agora é ordem 3. Por que ela é ordem 3? 3 linhas, 3 colunas. E por que não fez igual a outra, só botou ordem 2? Porque ela tem que concordar com a primeira matriz dada. A matriz dada foi 3 por 3. Logo, a matriz de identidade também tem que ser 3 por 3. Bom, feito aqui a multiplicação, a gente já sabe que vai multiplicar primeira linha vezes primeira coluna. Então, 1 vezes A, 0 vezes D e 0 vezes G. Tá? Tá aqui. Mesma coisa, vai pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Tá? Então, 1 vezes B, 1B. 0 vezes E, 0 vezes E está aqui, e 0 vezes H, 0 vezes H, tá? Então, já estamos vendo aqui bem direitinho como está aqui essa multiplicação, certo? Agora a gente já sabe, toda vez que você multiplicar por 0, vai dar o quê? 0, né? Então, 0 vezes D vai dar 0, 0 vezes G dá 0, 0 vezes A dá 0. Então, enxugando tudo isso, vai ficar assim, ó. A, B, C, D, E, F igual a essa matriz. Então nem vai precisar fazer sistema nessa. Por quê? Porque a gente já sabe, ó, o A tem quem na sua posição? O 1. Então o A vale 1. Quem está na mesma posição que o B? O 0. Então B vale 0. E o C? O 0 também. Então C é 0. E o D? Também é 0. E o E? O E é 1. Então, e o F? Quem está lá na mesma posição do F? 0. Tá? Então, essa daqui é a nossa resposta. Então, a matriz inversa a 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, a matriz inversa, ela é a mesma matriz, ou seja, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ou seja, uma curiosidade, né? Então, vamos então para a letra C. A letra C nós temos aqui a multiplicação de C, né? Eu botei um modelinho para que a gente não se perca, tá? Vamos substituir agora, né? Então, matriz C é matriz menos 12, 6, 18 e menos 9, vezes a matriz inversa, que é desconhecida, logo utilizaremos letras, será igual a matriz de identidade de mesma ordem que a primeira matriz, ou seja, 2 por 2. O que é que faz? Primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha vezes segunda coluna. Então, como você já vem vendo naturalmente, tá? Então, vai multiplicar. Depois que multiplicar, a gente deixa o mais simples que puder, tá? Depois que deixar o mais simples que puder,
você vai observar que nós temos as letras ainda sem seus valores. Então vamos descobrir quanto vale cada letra dessa. Como que a gente faz? A gente vai ter que desenvolver sistemas, tá? E quantos sistemas a gente vai ter que desenvolver? Nós vamos ter que desenvolver 2 sistemas, né? Aqui nós teremos nosso sistema 1, tá? E aqui ao lado nós teremos o que? O sistema 2, tá? Então aqui vai ser o sistema 2, certo? Então fazendo dessa maneira a gente encontra o valor. Desse primeiro sistema a gente vai encontrar os valores de A e de C. E o segundo sistema a gente vai encontrar os valores de B e de D. Tranquilinho, né? Beleza? Pois bem, então vamos lá. Está aqui o sisteminha montado, né? Porque a gente sabe que essa primeira parte, né? Primeira linha, primeira coluna, fica igual à primeira linha, primeira coluna. Então, menos 12A mais 6C igual a 1. Aqui é o que? Segunda linha, primeira coluna. Então, vai igualar quem? A 0. Tá aqui. Esse aqui é o que? Primeira linha, segunda coluna. Então, igual a 0. E esse? Esse é segunda linha, segunda coluna. Igual a 1, que também é segunda linha e segunda coluna. Tá? Bom, então, quando vocês desenvolverem esse sistema todão, vocês vão ver que não vai ser possível encontrar valores que atendam, ou seja, não vamos encontrar valores para essas letras. E quando vocês tentarem que não vão conseguir encontrar os valores exatos, então a gente diz que esse sistema é um sistema que não tem solução, ou seja, você não consegue encontrar a matriz inversa da matriz C. É impossível. Letra D, ainda dá 41. Então a gente está trabalhando com D, né? Lembrando que D é a primeira matriz, vezes D menos. Quem é D menos? D menos é a matriz inversa. E I2 é a matriz de identidade de ordem 2. Tá? Então nós temos agora aqui matriz D. A matriz D elevada a menos 1, que é a matriz inversa desconhecida, então usamos letras. E a matriz de identidade está aqui. Então, primeira linha vezes primeira coluna, primeira linha vezes segunda. Aí vocês já estão desenrolando bem, tá? Então, é o que nós temos aqui. E para ficar mais simples, então a gente vai ter 4A mais 4C. Por quê? Porque só ficou 8A aqui embaixo. Porque vai fazer 0 vezes C. Bom, se a gente já encontrou que 8A, então nem vou multiplicar, né? O meu sisteminha vai ficar bem mais tranquilinho de trabalhar, porque 8A já vai ser igual a 0. Ó. Por quê? Porque o 8A está na segunda linha e na primeira coluna. O 0 também está na segunda linha, primeira coluna. Então, 8A é igual a 0. Porque a gente diz que essas matrizes são iguais. Olha o sinalzinho de igual aqui. Então, 8A é igual a 0. Do mesmo jeito B, ó. B ficou facinho também, ó. 8B igual a 1. Então, também bem facinho para responder isso. Então, vamos lá a resolução. A gente já sabe que o 8 passa para baixo do 0. E 0 dividido por 8, o A continua sendo 0. Você vai pegar o A e colocar o valor dele, que é 0, né? Então, pegamos essa equaçãozinha, trouxemos para cá. Então, 4 vezes 0 mais 4C igual a 1. Aqui vai zerar, então 4C igual a 1. 1C será igual a 1, que já está lá no segundo membro, dividido por 4, que foi para lá agora. Tá? Então, vamos adiantando mais um pouco. O que é que a gente tem? A gente tem agora B, né? Quem que é a matriz? O B a gente já encontrou, porque B igual a 1, então 8B igual a 1, então B será igual a... O 8 está multiplicando o B, passa dividindo. Então B será igual a 1 sobre 8. Pegando a equaçãozinha, substituindo, tá? Então onde tem B de bola, a gente vai colocar 1 sobre 8, tá? Então vai multiplicar 4 vezes 1, 4 dividido por 8, tá? Então 4 sobre 8. Bom,
Cuidado para não pensar que aqui dá 2, porque aqui você tem R$4 para dividir para 8 pessoas, um exemplo, tá? Então R$4 é menos do que 8 pessoas, então não dá R$1 inteiro para cada, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso então? Bom, a gente começa simplificando, né? Então você pode dividir de cima e de baixo por 4, vai ficar 1 em cima e 2 embaixo, tá aqui, 1 sobre 2, mais 4D igual a 0. 4D será igual a menos 1 sobre 2, porque se aqui é mais, ele passa para o outro lado, menos. E aqui a gente pode fazer o nosso bom e velho meio pelos extremos, né? Então 2 vezes 4D, 8D, 1 vezes menos 1, continua menos 1. E o seu D vai ser menos 1 dividido por 8. Então, encontramos as 4 letrinhas, logo a gente já sabe que a matriz inversa de D, ou seja, D elevado a menos 1, é igual a 0, que o primeiro valor não foi o de A. Então, A, B, C e D. Então, A é 0, B é 1 sobre 8, C é 1 quarto e a letra D, menos 1 sobre 8. Então, vamos agora para 42. Nessa 42 a gente tem já um modelinho. Nessa daqui já foi dado para a gente quem é a matriz, quem é a inversa, né? Então é para descobrir esses números que estão desconhecidos aí. Então a gente vai descobrir. Vamos descobrir quem são eles, certo? Então vamos lá. M menos 2, 1 e 0, então primeira matriz, vezes a matriz inversa, que é 0, n menos 1 sobre 2 e 3. Então não precisa descobrir que já foi dado, só falta esses termos desconhecidos. Igual a matriz identidade, de ordem 2. Então a gente vai fazer a multiplicação, normalzinho, né? M vezes 0 está aqui, menos 2 vezes menos 1 sobre 2 está aqui, M vezes N está aqui, mais menos 2 vezes 3 está aqui, 1 vezes 0 está aqui, mais 0 vezes menos 1 sobre 2 aqui, 1 vezes N está aqui, mais 0 vezes 3 está aqui, tá? Então, deixando isso aqui mais simples, a gente vai ficar com isso aqui. 1, mn menos 6, 0 e n. Então, só para lembrar. Isso aqui, m vezes n menos 6, o que é isso? Isso aqui faz parte da primeira linha e segunda coluna, tá? Então, primeira linha, segunda coluna. Igualar quem está na primeira linha, segunda coluna. Então, igualar a 0. E esse aqui está na cara, né? Aqui é o que? Segunda linha, segunda coluna. Vamos igualar quem? A 1. Então, a gente já tem o valor de n. N vale 1. Aí é só tirar o n, bota o seu valor que é 1. Então, m vezes 1, m, né? Menos 6 igual a 0. Então, m será igual a menos 6 igual a 0. M será igual a 6. Tá? Só que a pergunta foi, quanto vale m mais n? Então, se m vale 6 e n vale 1, então 6 mais 1, 7. Então, a resposta é 7, e não apenas o valor das letras. Aí chegamos, então, à atividade da página 42. Então, tem a questão 43, vamos aqui para a letra A. Tá? Mesmo modelinho, certo? Então, temos aqui a primeira matriz, que é a A, vou multiplicar pela sua inversa, porque eu ainda não sei qual é, e igualar a matriz identidade. Então, o processo, vocês estão vendo que é o mesmo, tá? Então, essa daqui foi bem tranquilinha também, porque como tem 0, toda vez que aparecer 0 para ser multiplicado, alguém vai virar 0, tá? Então, se aqui o A virou 0, sobrou apenas o 2C, tá aqui. Aí a gente já sabe, 2C igual a 1, então C será igual a 1 sobre 2, tá? Então, achamos aqui o C e o D na moleza, na manha. Aí é só substituir, né? Achamos o A, achamos o B, e aqui está nosso resultado, que é a matriz inversa de A. 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 2 e 0. Letra B. Agora a gente tem uma matriz chamada B. Essa matriz B vezes a matriz inversa dela será igual a
matriz identidade de ordem 2. Então, vamos lá. Quem que é a matriz B? Menos 6 e 2, 6 e menos 3. Vou multiplicar isso aqui por uma matriz desconhecida. Então, uso as letras no seu lugar. Primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha vezes segunda coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. Segunda linha vezes primeira coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. Lembrando sempre, menos 6 multiplica por A, que está no começo, mais 2 vezes C. Tá? Então, você já está um craque no assunto, vamos adiantar mais isso aqui. Tá? Só colocando aqui os valores. Chegaremos nesse sistema. A gente já sabe, chegou em sistema, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar? Essa aqui nem vai precisar multiplicar, foi tão boazinha com a gente. Por quê? Porque eu tenho menos 6A e 6A, tá vendo? Então já tem gente aqui, já tem valores que eu posso cancelar, tá? Então, quando eu cancelar, quando eu cancelar isso aqui, vai me sobrar 2C menos 3C. Então, menos C será igual a 1. Multiplicado por menos 1C é menos 1, tá? Descobrindo o valor de C. Substituindo pela mais simples, encontraremos o A, que vale menos 1 sobre 2. Aqui do mesmo jeito, menos 6B mais 2D igual a 0, né? Tá bonitinho, cortou aqui, né? Porque eles são iguais, porém opostos. Aqui vai ficar menos D igual a 1, D também será menos 1. Substituindo, B será menos 1 sobre 3. Então, nós temos aqui a matriz inversa B. Então, B, a inversa de B será menos 1 sobre 2, menos 1 terço, menos 1 e menos 1. Tá? Aqui, esse sinal de menos está diferente desse. Por quê? Porque aqui teve dificuldade em escrever o menos antes. Tá? E está errado? Não. Porque aqui significa menos para esse 1 e o mais para o 2. Então, se o 2 é mais e esse é menos, você vai fazer menos dividido por mais, continua sendo menos, tá? A letra C. A letra C, ela é a mesma coisa, tá? Só que agora o que é para fazer? É para calcular com os resultados. Então, a gente teve aqui a inversa de A foi essa matriz aqui. A gente achou na letra A da questão, da questão 43. E essa aqui é a letra B, a inverso de B, que achamos na letra B de bola, que acabamos de fazer. Então, tem que multiplicar esse monstrengo por esse. Mesma coisa. 1/4 vezes menos 1 sobre 2. Está aqui. 1/4 vezes menos 1. Então, 1/4 vezes menos 1 está aqui. Então, 1/4. Aí vamos multiplicar. Primeira linha vezes a segunda coluna. 1/4 vezes menos 1 sobre 3. Então, 1/4 vezes menos 1 sobre 3. O segundo aqui. 1/4 vezes menos 1. 1/4 vezes menos 1. Tá? O que é que a gente tem que observar? Quando você for multiplicar frações, você sabe, multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E tome cuidado com o sinal. Então, aqui é mais e aqui é menos. Mais vezes menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. Então, vamos só aqui observar, ó, como ela ficou aqui enxutinho, ó. Então, menos 1 sobre 8, menos, tá? Porque quando você faz aqui, ó, mais vezes menos dá menos, 1 vezes 1, 4 vezes o que está aqui embaixo, 4. Então, menos 1/4, tá? Se você observar, ó, nós temos aqui esse primeiro pedaço, tá? Ó, vamos separar, ó. Isso aqui é a primeira linha, primeira coluna. Só que ele está grandão, precisa responder. Como é que a gente vai responder isso? Tirando o MMC. Então, vai ter que fazer o MMC dessa aqui, depois o MMC dessa. Então, o que é o MMC? O MMC, você vai pegar os denominadores, tá? E vai começar a dividir. Vocês estão lembrados, né?
Então a gente tem o número 8, o número 4. Como é que tira o MMC disso? A gente começa a dividi-los. Então, como é par, vamos dividir por 2. Então 8 por 2 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos pegar agora dividir de novo por 2. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Vou dividir por 2 novamente. Vai ficar 1. Vai ficar 1. Lembrando que o MMC é o resultado da multiplicação. Então, o que é que a gente tem? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 é meu MMC. Então, eu vou fazer duas frações para essa aqui, né? Duas novas frações com denominador 8, tá? Então, foi isso que aconteceu. Duas frações com denominador 8. Aqui o MMC vai ser 12, então 2 para o 12, tá? Agora tem um detalhe, você sabe que para tirar o MMC a gente vai fazer o quê? Pega o novo denominador e divide pelo antigo. Então 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 4, que aqui é a segunda fração nova. Então dividido pela segunda velha. Aí o que é que você vai ter aqui? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, tá? Então, agora como os denominadores são iguais, a gente pode fazer a resolução. Então, menos, repete o denominador, que vai ser 8. Então, menos 1 com menos 2 vai dar menos 3 sobre 8. Aqui do mesmo jeito, menos 1 com menos 3 vai dar menos 4 sobre 12. Tá? E esse aqui, como é somado com 0, nem precisa fazer MMC. O que puder simplificar, simplifica. Então, menos 4 sobre 12 vai se tornar o quê? Menos 1 sobre 3. Tá? Então, se liga nesse lance. Então, estamos aqui. Essa daqui é a matriz, é a multiplicação da matriz inversa A pela matriz inversa B. Tá? A letra D de dado, ela tem uma diferençazinha, porque é para você fazer primeiro a multiplicação da matriz A e a matriz B normal. Pode observar que dentro do parêntese elas são normais, ela não tem um sinalzinho de menos. Então vai multiplicá-las, tá? Depois que multiplicar, vocês vão encontrar essa matrizinha. Agora, essa matriz, o que é que vocês vão fazer com ela? Calcular o inverso dela, que é a matriz D. Então, mesmo esquema. Ela vem para cá, multiplica pela matriz inversa, desconhecida ainda, igual a matriz de identidade de mesma ordem. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a multiplicação, né? 12 vezes A mais menos 6 vezes C, como vocês fazem normalmente. Chegando aqui, a gente vai fazer o nosso sistema. Então, está aqui o nosso sistema. Olhando para cá, não dá para cancelar, né? Logo de primeira. Mas, se multiplicar por 3 a de cima, então, multiplicar todos os elementos por 3. Então, 12A vezes 3 vai dar 36A. Menos 6C vezes 3 vai dar menos 18C. 3 vezes 1, 3. Então, mesma coisa, a gente vai cancelar aqui, encontrar o C primeiro, né? 18 menos 14 menos 4C igual a 3. Então, C é menos 3 sobre 4. Aí a gente pega uma dessas, a mais simples que tiver, aí vem e substitui. Depois que substituir, você vai encontrar isso aqui, ó. 12A mais 18 sobre 4 igual a 1. MMC, né? A gente já sabe que é o 4. Aqui, como tem o número 1, a gente faz 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 12A, 48A sobre 4. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 18, continua 18. 4 dividido por 1, que está aqui abaixo, 4 vezes 1, 4. Então, se os denominadores são iguais, nós temos uma igualdade, esses denominadores vão sumir. Então, quando você faz MMC de uma equação, os denominadores somem. Então, vai ficar 48A mais 18 igual a 4. Passa o 18 para o outro lado, porque ó, só pode somar número com número e letra com letra. Então, 18 vem para o outro lado negativo, 18 menos 4, menos 14. 48A é igual a menos 14. Então, A será igual a 7 sobre 20, menos 7 sobre 24. Por quê? 48 vai passar para cá dividindo
Então vai ficar menos 14 sobre 48. Simplificando, fica menos 7 sobre 24. Com essa aqui do mesmo jeito, né? Multiplica por 3 a de cima, tal. Quando chegar aqui, a gente não precisa tirar MMC, porque ó, nessa a gente tirou porque tinha ó, 1, 2, 3, né? Aqui a gente só tem 2, então dá para fazer meio pelos extremos. 4 vezes 12 dá 48b, e menos 1, e menos 6 vezes 1 dá menos 6. Então, o b libera o 48, né, que está multiplicando o b, passa dividindo, simplificando, fica menos 1 sobre 8. Então, A vezes B, o inverso de A vezes B será essa matriz aqui que nós encontramos. Tá bom? Então, passamos, fez a revisão. Se tiver alguma dúvida, repete de novo, assiste 2, 3 vezes, a quantidade de vezes que forem necessárias. E ainda, quando você estiver fazendo, você pode dar uma pausa, tenta fazer, se confere o resultado, se não conseguir, volta o vídeo, vê o que foi que errou, porque aqui a gente tem que entender que mesmo que o assunto seja um pouquinho mais complexo, mas a gente precisa desse conteúdo, a gente precisa adquirir essa informação, tá? Então o empenho de cada um de vocês é muito, mas muito importante mesmo, tá? Então como a gente vai continuar, para essa semana vocês vão me desenvolver essa atividade aqui, ó. Tá? Então trouxe duas questões, certo? Questão de número 1 e a questão de número 2. E essa aí será a nossa ocupação para essa semana, tá bom? Então, um abraço a cada um de vocês, fique com Deus e até a nossa próxima aula, certo? Abraço.